Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, é com satisfação imensa que aqui nos encontramos mais uma vez para, em primeiro lugar e acima de tudo, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus por este corpo físico, agradecermos a Deus por esta terra bendita, por esta morada provisória que o Senhor nos concedeu. E aqui nós nos encontramos matriculados nesta escola que é o planeta Terra, onde temos à nossa disposição as disciplinas, as matérias, as lições de que necessitamos para o nosso aprendizado. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Jesus veio à Terra e nos deixou de forma exemplificada todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição, este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele também pelo esforço, pela renúncia, pela abnegação, pelo amor a todos nós, seus irmãos menores. Aos espíritos amigos, agradecemos também, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que estes abnegados mensageiros têm dispensado a todos nós ao longo da nossa caminhada, sempre nos intuindo para que realizemos as melhores escolhas para a nossa vida, para que possamos trilhar os melhores caminhos, aqueles caminhos menos espinhosos, aqueles caminhos com menos pedras, aqueles caminhos com menos percalços, com menos buracos, aqueles caminhos não tão tortuosos, desde que nós ouçamos os bons conselhos que, via de regra, brotam, por assim dizer, na nossa mente, na nossa consciência. Gratidão a eles em nome do Cristo. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, abraço fraternal a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento singelo de estudos, de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a segunda questão do capítulo 7º do livro 2º de O Livro dos Espíritos, capítulo número 7, que tem como título Retorno à Vida Corporal. E estamos estudando acerca daquele prenúncio ou sinais, aqueles passos iniciais ou aqueles avisos
que recebemos no mundo espiritual, aquela sirene ou aquele alarme que soa na nossa mente ou que soará na nossa mente, nos avisando que está próximo o momento do retorno à vida corporal mais uma vez. Então, no primeiro questionamento que estudamos deste item, o questionamento 330, que se desdobrou em 330, letra A, só relembrando, Kardec questionou os espíritos amigos se os espíritos conhecem a época em que reencarnarão. E aí Kardec recebeu dos espíritos superiores a resposta de que, via de regra, a maioria dos espíritos pressentem este momento. E aí segue a resposta. E no desdobramento, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, Kardec formulou outro questionamento, 330, letra A, quando ele perguntou da seguinte maneira: a reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? E os espíritos superiores responderam que sim. A reencarnação é sim uma necessidade da vida espírita ou da vida espiritual, da mesma forma que o desencarne é uma necessidade da vida corporal. E hoje refletiremos com base na questão número 331, que Kardec questionou da seguinte maneira: todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Será que todos os espíritos que estão no mundo espiritual e que têm a necessidade de reencarnarem, será que eles se preocupam, se preparam para uma nova experiência, um novo mergulho na carne? Então este é o questionamento, ou foi o questionamento, elaborado por Kardec. E da mesma forma, nós poderíamos perguntar a nós mesmos, perguntar à nossa consciência: será que todos nós, que aqui nos encontramos no plano físico, reencarnados, será que todos nós, todos os que estão se movendo aqui num corpo físico, será que se preocupam ou se preparam, ou conjuntamente se preocupam e se preparam para o momento da desencarnação? Será que todos têm uma preocupação e se esforçam para um melhor desencarne, ou conforme se diz, morrer bem? Então, pela resposta que poderíamos encontrar acerca deste questionamento, se formulássemos este questionamento aqui no plano físico, se todos nós nos preocupamos com a desencarnação e se estamos trabalhando, nos preparando para a desencarnação, eu creio que pela resposta já teríamos um indicativo em relação ao plano espiritual. Será que todos que estão aqui no corpo físico conhecem ou aceitam a continuidade da vida, que eles não morrerão, que continuarão vivos depois dessa vida, colocando entre aspas, simbolicamente, depois dessa vida, já que não existe, verdadeiramente não existe o antes
ou depois dessa vida, porque a vida ela é única, vivida em dois planos. Ora nós estamos aqui no corpo físico, ora nós estamos no mundo espiritual, mas em uma mesma vida, a vida do ser imortal, que é o espírito, esta essência divina. Então, voltando ao questionamento formulado por Kardec, se todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação, a espiritualidade superior ofertou a Kardec e a todos nós a resposta com os seguintes esclarecimentos. Existem os que nem pensam nisso e mesmo não compreendem. Vejamos a resposta dos espíritos superiores. Existem os que nem pensam, assim como aqui no plano físico, existem muitos que nem pensam nisso, ou seja, na desencarnação. E também não compreendem acerca deste assunto e nem querem compreender, ou não buscam compreender. E aí eles acrescentam: isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Então aqui no plano físico também é assim. Se preocupar em relação à desencarnação e se preparar para este momento do retorno, nem todos estão preparados para isto, porque isto depende da nossa evolução, do nosso esclarecimento, do grau evolutivo do espírito que está animando ou que esteja animando um corpo físico aqui na Terra. E aí eles encerram a resposta dizendo: para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Da mesma forma que aqui no plano físico, para muitos, a incerteza em que eles se encontram quanto ao seu futuro, isso já é uma punição. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós acerca deste assunto, que existem aqueles que nem pensam acerca da reencarnação quando no mundo espiritual, que não compreendem acerca deste assunto, que isso depende de sua natureza mais ou menos avançada, e que para alguns a incerteza em que se encontram de seu futuro já é uma punição. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 331, para na sequência refletirmos um tanto mais acerca deste assunto, agora com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, livro de número 7, capítulo número 25, que tem como título Preocupação com a Reencarnação. Então, Miramês, nesta coletânea Filosofia Espírita, comentando todas as questões de O Livro dos Espíritos, ao comentar a questão número 331, falou da seguinte maneira: que nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Então aqui ele já começa a resposta, até mesmo repetindo o que os espíritos superiores disseram a Kardec, que nem todos os espíritos fora do corpo físico que se encontram no mundo espiritual não se preocupam com a reencarnação. Muitos deles não compreendem essa lei. Muitos deles
não compreendem a lei da reencarnação. E ainda há espíritos que, mesmo sendo trabalhadores de certas colônias espirituais, ignoram muitas leis. Então aqui Miramês nos esclarece que até mesmo aqueles espíritos que estão dispostos e com disposição para o trabalho e que trabalham com afinco, com dedicação nas colônias no mundo espiritual, que são aquelas cidades no mundo espiritual, muitos deles também ignoram muitas destas leis de Deus. Eles não têm tamanho espiritual para compreenderem os destinos da alma com maior extensão. Então aqui Miramês usa a terminologia tamanho espiritual, ou seja, esclarecimento, evolução. Então muitos deles, acrescenta Miramês, muitos deles muitos deles são afetuosos, de sorte a agradar aos que convivem com eles. No entanto, a bondade já faz parte dos seus sentimentos, porém, ignoram as leis que os dirigem e comandam. Então aqui Miramês nos lembra que muitos espíritos, lá no mundo espiritual, a gente fala lá como se fosse longe, mas o mundo espiritual é cá também, porque nós estamos inseridos no mundo espiritual, porque muitos e muitos espíritos estão se acotovelando ao lado de nós sem que percebamos. Então o mundo espiritual não está distante, está aqui, junto de nós. Então aqui Miramês nos lembra que muitos desses espíritos que desconhecem essas leis, assim como nós aqui no plano físico, muitos de nós reencarnados, desconhecemos essas leis naturais, mas tipo assim, instintivamente, nós praticamos a bondade, nós somos afetuosos, nós agradamos aquelas pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco e que nós convivemos com elas, mas sem compreendermos essas leis. Porém, o dia deles chegará como aviso a reingressar na carne em busca de novos aprendizados, juntos aos homens, onde antes foram homens igualmente, homens e mulheres, homens no sentido genérico, criaturas humanas. Então, estes espíritos que desconhecem essas leis, que não se preocupam em conhecerem, que não buscam este conhecimento, eles também reencarnarão e chegará o dia, conforme aqui lembra Miramês, chegará o dia em que receberão o aviso do reingresso na carne, ou seja, religar-se a um novo corpo físico, porque a vida, em todas as dimensões, é uma eterna busca de crescer e prosperar. Então a vida do ser imortal é esta eterna busca do crescer e do prosperar. A diversidade no campo evolutivo das almas é sobremaneira grandiosa, de modo a muitos ignorarem essas qualificações, mas Deus assim o quis para atender a todos nas posições em que desejarem tomar. Notamos, diz ainda Miramês, notamos que em muitos espíritos de certa evolução, nas linhas da compreensão, no momento de reencarnarem, a emotividade toma seus sentimentos e o medo invade o seu íntimo.
Então aqui Miramês lembra que muitos espíritos, mesmo já com certa evolução nas linhas da compreensão das leis naturais, da lei que trata da reencarnação, eles também se emocionam, ficam emotivos, têm medo da reencarnação. Porque, simbolicamente falando, eles não têm ainda segurança para realizarem esta travessia. É como se fôssemos fazer uma travessia de uma grande distância, uma grande extensão de águas em um pequeno bote, em uma pequena embarcação, sem segurança, sem nenhuma certeza de que chegaremos do outro lado, na outra margem, sãos e salvos. Então, assim, os espíritos amigos também simbolicamente classificam a reencarnação, que muitos de nós, mesmo aqueles que têm esclarecimentos no momento de reencarnarem, têm esse medo invade o seu íntimo devido à incerteza. Da mesma forma, quando aqui nos encontramos no corpo físico e percebemos que está chegando o momento de soar o aviso de retornarmos para casa, mesmo que nos sintamos preparados para este retorno, mas a maioria de nós com certeza sentiremos um medo, um receio invadir o nosso íntimo, porque não temos a certeza de que realmente estamos preparados para este retorno e se realmente, por mais que tenhamos nos esforçado, nós cumprimos pelo menos em parte os compromissos que assumimos no mundo espiritual quando da reencarnação para esta nova experiência no corpo físico. E aí Miramês segue dizendo que há outros que desconhecem o medo, mesmo sem certo alcance das leis de Deus. Não obstante, a reencarnação não deixa por isso de ser um instrumento de despertar espiritual para todos, sem exceção. Então aqui Miramês lembra que para todos, sem exceção, daquele mais esclarecido ao menos esclarecido, a reencarnação é um instrumento de Deus para o despertar espiritual. Porque as leis de Deus são fatos imutáveis na mutabilidade do tempo e do espaço. Então, na mutabilidade, nestas alternâncias que vão acontecendo ao longo do tempo e do espaço, as leis são imutáveis. Os grandes missionários do amor passam pela porta estreita das vidas sucessivas, em corpos sucessivos, cantando o hino da esperança. Isso nos encoraja a todos a fazermos o mesmo, confiando mais em Deus, na esperança de que o Cristo não abandonará suas ovelhas, de todos os apriscos entregues a Ele pelo Pai Celestial. Conforme o próprio Cristo nos prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então não fiquemos receiosos, não tenhamos medo, conforme aqui nos lembra Miramês. Porque, sem sombra de dúvida, nós nunca estivemos e jamais estaremos abandonados, onde quer que estejamos, aqui no corpo físico ou fora dele. Os mensageiros do Cristo estão constantemente caminhando conosco. Em momento algum, diz Miramês, em momento algum
podemos esquecer a figura de Jesus em todos os planos em que ele se encontra, e a vida nos mostra sua presença divina em todos os fatos. A reencarnação é como degraus em toda a nossa subida espiritual. Cada troca de corpo representa um degrau alcançado, um degrau avançado. São mudanças de aprendizado, onde a consciência cresce e o coração se ilumina. Então aqui Miramês nos lembra que as diversas reencarnações são degraus. Simbolicamente falando, são degraus que compõem esta escada evolutiva que vai ao infinito nesta subida espiritual. Cada troca de corpo representa um degrau, ou pelo menos parte de um degrau vencido, superado. A reencarnação pode ser, em alguns casos, a regressão da forma, não do espírito imortal que guarda na consciência todas as experiências como talentos de ouro. Então aqui Miramês nos lembra que em muitas situações, na forma, ou seja, no corpo físico, em muitas situações, poderemos, como se assim pudéssemos classificar, andarmos para trás. Mas que espiritualmente isso jamais acontece. Porque os conhecimentos, os ensinamentos guardados, esses nós não perderemos jamais. Aqueles degraus conquistados, nós não perderemos. Poderemos ter no futuro, numa próxima existência, uma existência bem mais complicada do que esta, como se estivéssemos regredindo. Mas em verdade, não regrediremos. Se tivermos experiências mais complicadas, mais difíceis do que tivemos e que ainda teremos nesta existência, sem sombra de dúvida que é para o nosso aprendizado, e tudo que já aprendemos, tudo que já angariamos, não perderemos jamais. A doutrina dos Espíritos, que veio mostrar o Cristo na sua plenitude de amor, é mão de luz que nos guia para uma compreensão maior, a nos preparar para a desencarnação sem ou com pouca perturbação na harmonia mental. Então aqui Miramês nos lembra, mesmo ele falando acerca de reencarnação, mas ele aqui nos lembra da necessidade de estarmos caminhando com Cristo, compreendendo seus ensinamentos na prática do dia a dia, para nos prepararmos para a outra ponta, por assim dizer, que é a desencarnação, ou seja, a travessia de volta. Quem se encontra de posse das mensagens espirituais da obra codificada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo e dos seus prosseguimentos, e que não foge à verdade dos princípios doutrinários de Allan Kardec, encontra-se munido de meios e forças para avançar e prosseguir na carne e fora dela, no conhecimento de si mesmo ou de si mesma, sabendo a verdade, que tem o poder de nos libertar da ignorância. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez a importância de colocarmos em prática, de conhecermos e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita.
Porque estas mensagens que temos em nossas mãos, à nossa disposição, mensagens espirituais, são muito importantes para nos esclarecer, nos munir de todos os meios, de todas as ferramentas de que necessitamos para avançar e prosseguirmos sempre adiante, para a frente e para o alto, conforme nos fala Emmanuel. Sejamos discretos, nos orienta Miramês, no que fazemos. Sejamos discretos no que fazemos, ou que fizemos, ou que venhamos fazer, verdadeiros no anúncio da boa nova de Jesus e doadores por excelência naquilo a que fomos chamados pelos dons que possuímos. Não percamos tempo com as paixões que podem nos iludir por muitos anos. Então aqui Miramês, neste penúltimo parágrafo deste capítulo, ele nos orienta de uma forma muito serena e de uma forma séria para que na nossa caminhada aqui na vida não queiramos, conforme se diz popularmente, não queiramos ser o foco das atenções, não queiramos aparecer. Sejamos discretos no que fazemos, verdadeiros. Então ele fala da discrição, nos fala de sermos verdadeiros, ou seja, de praticarmos a verdade, de sermos honestos nas nossas atitudes, no anúncio da boa nova de Jesus. Ele nos conclama para que sejamos verdadeiramente doadores por excelência daquilo que formos chamados a fazer. E ainda ele nos orienta para não desperdiçarmos tempo, administrarmos este patrimônio de Deus que conhecemos com o nome de tempo da melhor maneira possível. E aí ele encerra dizendo: o Espiritismo nos acorda para as realidades e nos mostra Jesus como ele não deixa de ser e jamais deixará de ser. Se mesmo reencarnado, o medo das voltas à carne imperar, trabalhemos mais no bem comum, amando mais a todos e a tudo. A caridade salvará o espírito desse estado negativo, dotando-o de coragem para voltar ao mundo das formas, quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões, nos convidando ao estudo, nos convidando a esta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para que venhamos vencer este medo. Porque quem conhece a verdade, ou que está buscando, está pouco a pouco conhecendo a verdade, passa a não ter medo do desconhecido, porque ele já conhece. E a caridade, conforme nos diz aqui Miramês, a caridade salvará o espírito desse estado negativo, dotando-o de coragem para voltar ao mundo das formas, quantas vezes forem necessárias para a construção da sua felicidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e trabalhemos verdadeiramente no bem para o nosso próprio bem. Um abraço fraternal a todos e a todas, e muito obrigado mais uma vez. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.